A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos de 1 a 7. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem na cidade dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos coloca um texto muito conhecido. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus coincide também com o Evangelho de Lucas, a mesma citação em que os discípulos são chamados. São chamados pelo nome. Quando alguém nos chama pelo nome, é algo que faz cócega ao coração. Dizem que a música mais bonita continua sendo o nome da gente. Por isso que é importante as famílias ajudar a fazer com que os filhos aprendam primeiro a gostar do nome que os pais escolheram. Assim como também escolher nomes que tenham algum sentido. Muitos não sabem o sentido, o significado do seu nome. Mas Deus nos chama pelo nome. As primeiras comunidades, elas querem dizer que aqueles que estão chegando na comunidade, como os apóstolos, da mesma forma que Jesus os chamou pelo nome, também no batismo estas pessoas são chamadas pelo nome. E não é um por acaso, porque à medida em que nós somos chamados, cada chamado implica uma missão. Sempre que nós chamamos alguém, é porque existe uma mensagem. E geralmente esta mensagem é algo para ser, é algo para fazer. Jesus chama os apóstolos e diz onde que eles precisam ir, o que eles precisam fazer e algumas recomendações. Não vão aos pagãos e nem vão aos samaritanos. Por quê? Alguns poderiam pensar que os pagãos e os samaritanos eram os que primeiro precisavam de conversão. Mas é surpreendente, porque vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, precisa entender que o texto foi escrito no ano 85, ou seja, muito tempo depois. Mas existem pessoas de cabeça dura ali na comunidade que não muda. Por isso, mais do que ir aos pagãos e aos samaritanos, a quem muitos achavam que eram como que os condenados, as ovelhas da casa de Israel são as que precisam primeiro fazer a experiência de realmente se converter e receber novamente esse anúncio. Que Israel possa ser cada um de nós, que na nossa humildade acolhe o chamado de Jesus, que na nossa humildade
se abre a essa proposta de Jesus, de saber o que significa o chamado, de saber o que significou o meu batismo, qual relação existe entre o batismo que me configurou a Cristo e a vida que eu vou levando. Assim, que o Espírito Santo nos ajude. À medida em que a gente reflete a nossa vida, o nosso ser cristão, a nossa missão e também nos desafiar. Ao mesmo tempo, fazer com que a mensagem de vida e salvação possa chegar a outras pessoas. Afinal, Cristo continua nos convocando e nos enviando sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho.